Inspeção de painéis monofásicos. Para iniciar uma inspeção, verifique a placa de identificação do painel, etiqueta colada na caixa e na placa dos componentes, onde deve-se conferir a tensão de alimentação e o número de fabricação pedido de venda. Através destas informações, verifique o diagrama elétrico que acompanha o painel ou solicite cópia à Ebara. Realize uma inspeção visual no mesmo, verificando se não existe poeira, pequenos insetos como formigas, cupins ou aranhas, ou animais como ratos, cobras, rãs e sinais de componentes aquecidos ou queimados. Todos os painéis possuem sua parte de potência e de comando elétrico. A parte de potência é por onde a carga é alimentada e circula a maior corrente, identificada pelos cabos com isolação na cor preta. Os principais componentes são contatores, disjuntores, fusíveis e relé térmico. Já os componentes de comando são acionados por baixa corrente e, como o próprio nome diz, realizam o controle da parte de potência, sendo eles: chave seletora, bobina do contator, contatos do relé térmico, relé de nível, chave boia, relé de tempo, programador horário, lâmpadas sinalizadoras, transformador potencial, entre outros, sendo identificada pelos cabos com isolação na cor vermelha. Com o painel devidamente desenergizado, realize um reaperto de todos os contatos dos componentes do painel. Dando prosseguimento com a inspeção, devemos verificar os seguintes itens. Lembrando que estas verificações devem ser efetuadas por um profissional devidamente habilitado e qualificado. Observação: para testar o comando elétrico, recomendamos desconectar o motor do painel, para evitar repiques de partidas, aquecimento e danos aos capacitores. A energia está chegando no quadro de comando? Para isso, utilize um multímetro. Os fusíveis e disjuntores estão em ordem? Esta verificação pode ser visual, porém, pode ser necessária uma confirmação com auxílio do multímetro. O relé térmico está armado ou desarmado? Os capacitores estão corretos para o modelo do motor? Lembrando que para cada fabricante, modelo, potência e tensão, existem especificações distintas. O relé de nível está com os dois LEDs acesos? O relé de tempo está com o LED aceso? A chave seletora está na posição manual ou automático? Houve alguma modificação visual na fiação ou componentes do quadro de comando? Existe algum fio ou cabo solto dentro do quadro de comando? Existe algum sinal de aquecimento dentro do quadro de comando? Existe algum comentário ou histórico de problema anterior? Efetue a regulagem da sensibilidade do relé de nível. Realize as verificações, substitua o componente defeituoso e teste novamente. Para regulagem, identificação e substituição de componentes danificados, seguir os seguintes procedimentos. Relé de nível. Desligue a entrada de energia do QC. Desligue os disjuntores ou solte os fusíveis e localize o relé de nível. Retire o relé do quadro de comando, coloque o alicate amperímetro na escala de continuidade, verifique se os contatos estão coerentes com o diagrama do relé, 11 e 12 fechado e 11 e 14 aberto. Depois jampeie os contatos EI, ES e ER. Energize as bobinas do relé. As duas lâmpadas deverão acender, verde e vermelha. Os contatos deverão mudar, 11 e 12 estará aberto e 11 e 14 estará fechado. Se o resultado do teste for este, o relé estará em perfeito funcionamento. Caso contrário, o relé estará com problemas e deverá ser substituído. Observação: durante o teste energizado, o potenciômetro de sensibilidade deverá ser regulado para 50% de seu range. Relé de tempo. Desligue a entrada de energia do QC, desligue os disjuntores ou solte os fusíveis e localize o relé de tempo. Retire o relé de tempo do quadro de comando. Coloque o alicate amperímetro na escala de continuidade. Verifique se os contatos estão coerentes com o diagrama do relé. 15 e 18 aberto e 15 e 16 fechado. Energize as bobinas do relé. O LED verde vai acender. Após o tempo regulado no potenciômetro, o LED vermelho vai acender e o relé vai alterar os contatos, onde 15 e 18 estará fechado e 15 e 16 estará aberto. Se o resultado do teste for este, o relé está em perfeito funcionamento. Caso contrário, o relé estará com problemas e deverá ser substituído. Observação: se o relé de tempo estiver com problemas, certamente vai provocar danos ao capacitor de partida, pois vai mantê-lo energizado e o mesmo vai romper por sobrecorrente. Contator. Desligue a entrada de energia do QC, desligue os disjuntores ou solte os fusíveis e localize o contator. Retire o contator do quadro de comando, coloque o alicate amperímetro na escala de continuidade
verifique se os contatos de força estão abertos. Em caso positivo, energize as bobinas do contator e os contatos deverão fechar. Observação: pode ocorrer dos contatos do contator estarem com problemas. Neste caso, com o quadro de comando energizado, realize o startup da motobomba e verifique se na saída do contator estão passando as 3 fases, ST, RT. Se o resultado do teste for este, o contator está em perfeito funcionamento. Caso contrário, o contator estará com problemas e deverá ser substituído. Relé térmico. Localize o relé térmico que geralmente está acoplado no contator. Pressione o botão frontal pulsante para resetar o relé térmico. Com o motor conectado, ajuste uma corrente abaixo da corrente de operação do motor no relé térmico, através do potenciômetro. Aguarde alguns minutos para o relé atuar e observe se desligou a bomba. Caso venha a desligar a bomba, o relé estará ok. Caso não desligue, o relé estará com problemas e o mesmo deverá ser substituído. Observação: após os testes, regule o relé térmico para a corrente de trabalho do equipamento. Lembrando que deve ser respeitado o intervalo mínimo entre partidas de 15 minutos, para evitar danos ao motor e capacitores. Disjuntores ou fusíveis. Com o quadro de comando energizado, meça a tensão nas entradas e nas saídas dos disjuntores ou fusíveis. Caso as tensões de entrada e saídas aferidas estiverem iguais, os disjuntores ou fusíveis estarão funcionando corretamente. Caso estiver faltando alguma das fases na saída dos disjuntores ou fusíveis, há problemas em alguns deles. Neste caso, desligue imediatamente o quadro de comando e utilize o multímetro na escala de continuidade para verificar qual disjuntor ou fusível está com problema. Após as aferições dos componentes elétricos do quadro de comando, quando colocado em funcionamento e o mesmo não ligar a bomba, alguns itens deverão ser averiguados. Sensibilidade do potenciômetro do relé de nível. Aferir se os eletrodos do relé de nível foram instalados e estão ligados corretamente. Verifique se o painel foi devidamente aterrado, pois sem o devido aterramento, o relé de nível não irá permitir o acionamento. Substitua o capacitor para fazer teste. Caso a chave seletora esteja na posição automático, verifique se a boia foi instalada, se está corretamente ligada aos bornes e se está operando de forma correta. Caso a manutenção seja feita em campo e não tiver peças de reposição para substituição imediata e o cliente não puder ficar sem o fornecimento de água, pode ser feito um jumper no relé ou no componente que estiver apresentando problemas. Porém, esta será uma ação emergencial, sendo que o mesmo ficará sem a proteção do componente danificado e jampeado, podendo ter como consequência avarias de grande porte ou até mesmo a queima do mesmo, sendo necessário o restabelecimento da proteção no menor período de tempo possível. Além de toda a operação neste momento emergencial, ter de ser assistida para monitorar qualquer anomalia, como, por exemplo, alteração na corrente de trabalho no motor, onde o equipamento deverá ser desligado imediatamente. Desta forma, estará atuando de forma manual a proteção automática do componente danificado. O jumper sempre será entre o contato comum e o contato aberto.